Boa tarde, graça e paz. Quinta-feira, 9 de julho do ano de 2020. E nessa tarde eu convido você a meditar comigo na grandeza de Deus revelada a nós na palavra dele. Então, o nosso desejo é que cresçamos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu inicio essa meditação nessa hora com o texto de Josué, capítulo 21, versículo de número 45, onde o texto nos diz o seguinte: nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Todas as boas palavras que o Senhor prometera. Tudo se cumpriu. Promessa. A definição que temos no dicionário online da língua portuguesa é compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. Ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas boas que Deus prometera, que Deus então fizera o compromisso, que Deus dissera, que Deus afirmara verbalmente, ou mesmo por escrito, quando pensamos nos 10 mandamentos, escritos, como diz a Bíblia, pelo dedo de Deus, se cumpriu. É o que diz a palavra dele. E o texto de Josué, não sabemos se foi ele mesmo que escreveu esse versículo 45 do capítulo 21 do livro que recebe o nome dele, mas o fato é que esse texto se refere àquele momento da vida do servo de Deus. Josué provavelmente estava próximo à sua morte. A morte de Josué se deu aos 110 anos. Diz a Bíblia no próprio livro de Josué, capítulo 24, versículo 29, que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Aquele servo de Deus vivera longos dias. Para o judeu, viver muitos anos era sinônimo, era resultado da graça de Deus sobre a vida daquela pessoa que morria com idade avançada. Então, Josué viveu muitos anos sob a bênção de Deus. O próprio servo de Deus, Moisés, antes de Josué, já havia escrito no Salmo 90 que a vida do homem se estende a 70, em havendo vigor a 80 anos. Então quer dizer que Josué passara pelo menos 30 anos daquilo que para o judeu já era viver muito aqui na face da terra. Josué, cujo nome significa Salvador. Josué seria o que é Jesus. Jesus
Josué no hebraico teria o mesmo significado da palavra Jesus, que é Salvador. E Josué, eu diria que aquele servo de Deus experimentara de fato as promessas de Deus. Por isso é que creio eu que ele diz aqui no texto que nós lemos: todas as boas coisas que o Senhor prometera havia se cumprido. Josué vivera no Egito. Nós podemos comprovar isso com o texto de Números, capítulo 14, quando a Bíblia nos diz, ou a Bíblia nos relata daquele momento em que Moisés manda 12 espias à terra de Israel para verificar como era a terra. E daqueles 12 homens, um a representar cada uma das tribos do povo de Israel, 10 deles voltou e desanimou o povo, fez com que o povo desacreditasse das promessas de Deus. Mas Josué, juntamente com Caleb, permaneceu fiel a Deus. O texto de Números 14, a partir do versículo 26 até o 30, nos diz: depois disso o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com essa comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então Josué experimentara do poder de Deus, ou das promessas de Deus, uma vez que ele foi um daqueles que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Os demais, à exceção dele e de Caleb, morreram no deserto durante aqueles 40 anos de caminhada do povo de Deus. Inclusive, o líder do povo de Deus, Moisés, havia desfalecido ali naquele deserto. Josué aprendera do poder de Deus com Moisés. A Bíblia nos diz lá em Êxodo, versículo 24, capítulo 12: depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: sobe até mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensines a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés subiu ao monte de Deus. Aquele homem aprendera com um dos maiores líderes que a face da terra já viu, que foi Moisés. Ainda no capítulo 33, versículo 11 de Êxodo, nós lemos: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Nesse caso, a tenda da congregação, o lugar de culto do povo de Deus, ali
naquele deserto. Josué aprendera com alguém que também tinha experiência com Deus. Josué era um homem destemido. A Bíblia nos diz no capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo 8: Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés e Arão e Ur subiram ao alto da colina. Josué era um guerreiro do povo de Deus. E naquele momento, naquela luta, o povo de Deus venceu, tendo como o seu condutor Josué, aquele que era o próprio auxiliar de Moisés, e jovem ainda, como diz a palavra de Deus. Josué creu no poder de Deus. Versículo 6 de Números 14, a Bíblia nos diz: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Meus amados irmãos, aquele homem creu nas promessas de Deus. Como eu já mencionei, daqueles 12 homens, 10 levaram o povo de Deus a descrer. Olha, vamos voltar para o Egito porque Deus nos tirou de lá para nos matar nesse deserto. Josué, ao contrário, diz: Eia, a terra que Deus nos tem prometido é uma terra extraordinária. E se Deus nos prometeu dá-la, Ele nolo fará. Josué, devido a isso, foi nomeado líder do povo de Deus em lugar de Moisés. E foi por meio dele que Deus concedeu a terra de Canaã, terra prometida desde Abraão, prometida a Isaac, prometida a Jacó. Agora, os descendentes desse povo de Deus a receberia, e Josué foi o líder naquela conquista. O versículo de número 23 de Deuteronômio, capítulo 31, nos diz: E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num, ser forte e corajoso, pois levarás os israelitas para a terra que lhes prometi com juramento, e eu estarei contigo. Olha aí a promessa de Deus. Deus se dirige ao servo dele: olha, a tarefa que eu incumbo você é uma tarefa talvez difícil, é uma tarefa desafiante, mas tenha certeza que você a fará, e eu estarei contigo. Ainda no versículo 9 do capítulo 34 do texto de Deuteronômio, nós lemos: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os israelitas obedeceram a ele e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora, Josué já velho, Josué já sabedor que os seus dias se findavam,
ele chega à conclusão: olha, desde o Egito, desde a minha juventude, como auxiliar de Moisés, desde quando eu prestei serviços a Deus ali na tenda da congregação, desde quando eu estive a sondar a terra, juntamente com aqueles outros 11 espias, desde quando eu tive que lutar as guerras de Deus, no caso dos amalequitas, Deus está conosco. E esta é a primeira lição que eu gostaria de deixar com todos nós nesta tarde. Deus tem o controle de todas as coisas. É essa a conclusão que o já velho Josué chega. Nenhuma palavra falhou. Nenhuma palavra de Deus falha. O Deus criador dos céus e da terra é o Deus que sustenta todas as coisas, como diz a Bíblia, com a palavra do seu poder. Até porque o salmista chega à conclusão: do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Jesus, a mencionar o poder de Deus, ele diz o seguinte: vendem-se 2 passarinhos por uma pequena moeda, seres insignificantes, vendidos por um valor irrisório, mas nenhum deles, palavra de Jesus, versículo 30 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Coisa insignificante. Você já teve curiosidade de saber quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Talvez o pastor Nilson tenha essa curiosidade. Mas quem tem um pouco mais de cabelo na cabeça, eu acho que nunca teve essa curiosidade e nunca tirou esse tempo para fazer essa contagem. Talvez vai perder a conta, nem vai conseguir fazê-la. Mas Deus diz que até isso está sob o conhecimento dele. Portanto, é o versículo 31 de Mateus 10, não temais, valeis muito mais do que muitos passarinhos. Deus tem o controle da nossa vida. Deus teve o controle da vida do povo de Israel no deserto. Josué chegou a essa conclusão. Quando nós lemos a história do povo de Deus na Bíblia, nós vemos esse controle de Deus ser exaltado e expresso. Quando nós vemos a história do povo de Deus, nós vemos esse controle de Deus. Quando nós olhamos para as nossas vidas hoje, nós vemos o controle de Deus. Mesmo que nós sejamos desafiados a crer, mediante ao mal invisível, ou contra o qual estejamos a lutar. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas à luz do versículo 45 de Josué 21, eu gostaria de deixar uma outra lição para as nossas vidas. Se Deus promete, Ele cumpre. E quando eu digo isso, eu não digo que nenhum mal não vai nos suceder. Talvez nós poderemos ser acometidos do coronavírus. Talvez nós podemos ser acometidos de outro mal. Talvez estejamos a passar por algum mal, alguma tristeza,
alguma dificuldade, algum problema. Mas Deus, como diz o nosso irmão Reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Deus ele não tem compromisso com a minha palavra. Deus ele não tem compromisso com a palavra de nenhum profeta, de nenhum apóstolo, de nenhum pastor, de nenhum outro líder religioso. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. E se ele promete, ele cumpre. O salmista lá no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Talvez a aflição nos sobrevenha exatamente para aprendermos os decretos de Deus. Por isso, se Deus prometeu, ele vai cumprir. É essa a conclusão que Josué chegou. Todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, nenhuma falhou. Tudo se cumpriu. E aí é a terceira lição, ou o terceiro desafio que eu gostaria de lançar a cada um de nós nessa tarde. O nosso desafio é crer e viver na presença desse Deus que nunca falha. Desse Deus que tem boas palavras para nós. Desse Deus que tudo cumpre. Josué. E aí sim são palavras dele mesmo, no capítulo 24, versículo 15. Josué, já velho, ele mesmo afirma: olha, eu já não consigo mais guerrear as guerras de Deus. Eu já fui bom nisso. Mas agora eu vejo que é chegada a minha hora, é chegado o tempo da minha partida. E aí ele se dirige ao povo de Deus e diz: mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Eu e a minha casa cultuaremos o Senhor, o Deus verdadeiro, o Senhor cuja palavra não falha, o Deus cuja todas as boas coisas que prometera a Israel fez cumprir. O Deus que nunca falhará com aquele que se decide a crer e viver verdadeiramente na presença dele. Esse é o nosso desafio. Deus tem o controle de todas as coisas. Se ele promete, ele cumpre. O que cabe a nós fazer é crer e viver com essa fé, com essa esperança. Aspel Green Simon, aquele servo de Deus que sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil em 1859. Aquele servo de Deus que não temeu a febre amarela que assolava o Brasil, que aqui viveu apenas 8 anos, mas que deixou um legado, que deixou uma igreja formada.
Uma igreja que persiste até os nossos dias. Uma igreja que continua fiel na presença de Deus. Aquele servo de Deus, ele dizia no passado: amanhã, ao amanhecer, Deus estará comigo. E, se porventura eu não acordar e não ver o amanhecer, eu estarei com Ele. Deus é fiel. Nenhuma palavra de Deus falha. Todas as boas palavras que o Senhor promete, Ele cumpre. Por isso, creiamos e vivamos na presença desse Deus maravilhoso. Desse Deus que mandou Jesus para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Se porventura eu não acordar e não ver o amanhã, eu estarei na presença de Deus. Que nós possamos ter essa convicção, que nós possamos ter essa certeza na presença do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus santo, Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, porque tudo que o Senhor nos promete, o Senhor cumpre. Mas agora, Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade. É para que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, para que possamos crer e viver plenamente em Tua presença. Abençoa, Deus, a todo aquele que já teve essa experiência de fé. Abençoa, Deus, aquele que já esteve em Tua presença e que hoje se acha afastado dos Teus caminhos. Tenha misericórdia, Deus, e traga-os de volta. Abençoa, Deus, aqueles que porventura ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Trabalha, Deus, nessas vidas. Trabalha, Pai, nesses corações. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja. Em especial, Deus, a igreja de Muzambinho, Deus, a igreja da Palmeia. Cuida, Deus, de cada servo, Deus, do Senhor, que faz parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ali. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, os enfermos. Ó Deus, as crianças, Deus, que se acham enfermas, ó Deus. Abençoa os casais que se acham em dificuldades. Abençoa, Deus, aqueles que se encontram em tratamento de saúde, Pai, tenha misericórdia de cada um. Ajuda-nos, Deus, a descansar na presença do Senhor. A viver em Tua presença hoje, na certeza que se amanhã não amanhecermos ou não vermos o amanhecer, estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Dá-nos, Deus, essa esperança. Conceda-nos, Deus, essa graça. A nossa oração, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se inscreva no canal, entre em contato conosco. Nós reiteramos os nossos contatos, WhatsApp 34 99886 8062, telefone para contato, SMS, ligação, 35 98714 1535. Cresçamos juntos, creiamos juntos, vivamos juntos
na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço e até o nosso próximo encontro.